bromélias e orquídeas estão em perigo de extinção. Você vai conhecer uma pesquisa da UFG que pretende multiplicar essas espécies de plantas. Estes são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Por meio do programa de pós-graduação em Genética e Melhoramento de Plantas, pesquisadores do Instituto de Ciências Biológicas da UFG estão desenvolvendo um estudo multidisciplinar para conhecer e propagar as espécies de bromélias e orquídeas encontradas no Cerrado. Ele começou com uma tese de doutorado da doutora Maurisa, que atualmente está na Emater, aqui em Emater, Goiás, né? E com o trabalho dela com bromélias do Cerrado, ela conseguiu, junto com a orientadora, a doutora Iraides, que era professora aqui da Escola de Agronomia, montar duas coleções, uma de bromélias do Cerrado e uma de orquídeas do Cerrado. A partir desse ano, de 2002, que ela defendeu a tese, essa coleção foi sendo aumentada, foi sendo caracterizada, serviu de material para uma série de outros trabalhos, de artigos científicos. E a professora Iraides se aposentou, eu passei no concurso, junto com a professora Larissa, aqui da Agronomia, está tentando manter a coleção, ampliar a coleção e principalmente caracterizar essa coleção. Então tem muito material, né, que ainda falta muito trabalho para a gente atingir esses objetivos, mas a gente está ampliando também até o número de professores e outros pesquisadores que está agregando ao projeto. Outro objetivo do projeto é evitar que ocorra o extrativismo predatório das espécies de bromélias e orquídeas, ou seja, tentar impedir a retirada das plantas do cerrado. Feita a coleta, a gente faz o processo de herborização, ou seja, a gente monta as essicatas para depositar nos herbários. É o primeiro ponto inicial, porque com esse material de herbário, os especialistas da área de botânica tentam identificar. Um problema que eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, tem muitas espécies que a gente não conhece, não se sabe ainda identificar, são espécies novas. Um dos artigos que resultou desse trabalho foi justamente a descrição de uma espécie nova de Bromélia madicia, né? E tem poucos especialistas, é um problema sério, não só com bromélias e orquídeas, com várias espécies, né? Essa parte de taxonomia é uma área ainda que tem poucos profissionais, então isso demanda tempo, material, envio, tem especialistas do Rio de Janeiro, em outros estados, a gente tenta fazer essa colaboração. Então esse é um outro ponto também. Então a gente coleta, caracteriza e tenta identificar. Feita a identificação, o próximo passo é tentar multiplicar essas plantas, certo? É a parte de propagação. Para continuar falando desse assunto, estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Sérgio Tadeu Cibov, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e a pesquisadora da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária, Maurísia de Fátima Carneiro. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Nada, nós que agradecemos. Professora Maurísia, eu começo perguntando para a senhora que fez esse trabalho, né? Como foi fazer esse trabalho pioneiro com as bromélias no estado de Goiás? Conta pra gente. Olha, tudo começou com um congresso de botânica que eu participei alguns anos atrás, que eu tive a oportunidade de ver o trabalho da professora Margarete Mir, né? E ela trabalha com bromélias e essas plantas ornamentais, principalmente da Mata Atlântica e da Amazônia. Puxando o gancho do trabalho da professora Margarete Mir, comecei a pensar sobre as questões das bromélias aqui no Cerrado. Como seria, então, trabalhar com as bromélias do Cerrado? E, nesse momento, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Escrevi para fazer o doutorado, já com a ideia de fazer a minha tese, usando as bromélias do Cerrado. Fiz algumas prospecção com os professores da Escola de Agronomia, e a gente começou a descobrir coisas incríveis sobre bromélias, principalmente no estado de Goiás. Aí montamos o projeto e passamos então a fazer as coletas relativas às bromélias, que seria então para a tese de doutorado. Durante esse tempo nós fizemos muitas viagens pelo estado de Goiás, de norte a sul, de leste a oeste. Nós visitamos todos os tipos de formação vegetacional dentro do cerrado, né? Mata de galeria, mata ciliar, cerrado estrito senso, campo rupestre. E cada formação vegetacional a gente descobria uma forma diferente de bromélias ali dentro daquela formação vegetacional.
O leque foi crescendo, depois da tese elaborada, foi então divulgado o trabalho sobre bromélia e novos trabalhos foram acontecendo. Com a vinda do professor Sibov para o estado de Goiás, então, fizemos parceria, né? E essa parceria tem rendido trabalhos de conclusão de curso de graduação, monografia de mestrado, teses de doutorado. E foi um trabalho extremamente gratificante, porque você vê uma bromélia aqui, fora do seu ambiente, é uma coisa. E você vê a bromélia lá no ambiente dela, é uma caracterização tanto quanto diferenciada quando você tira ela do ambiente. Então, lá no ambiente, ela apresenta todas as suas características de potencial. E lá no ambiente, ela vai te mostrar como ela floresce, como ela vai multiplicar, como ela vai desenvolver fisiologicamente e depois reprodutivamente. E você tem, dentro dessas características, diferentes formas de bromélia, que dá essa característica interessante para as bromélias ornamentais. Então, você vai ter bromélias ornamentais de diferentes formas e características. Ok. Professor Sibov, quais os resultados do projeto no que diz respeito à quantidade de espécies caracterizadas? Bom, desde o começo, quando eu assumi essa parte das coleções, que já vinha desde a época da defesa do doutorado da doutora Maurísia, a gente partiu daquelas primeiras coletas, e outras coletas foram sendo feitas. Hoje, na parte de orquídeas, nós temos por volta de 32 gêneros de orquídeas diferentes, com 53 espécies nas coleções, tá certo? Mas isso, em relação ao que existe no Cerrado, é ainda muito pouco. Se você acessa um site chamado Flora do Brasil, é muito simples, digita lá no Google, Flora do Brasil, que aparece bem fácil. Você tem várias opções de seleção e pesquisa. Você coloca lá, família Orquidácea, o domínio do Cerrado, né? As informações que vêm de mais de 500 taxonomistas brasileiros e estrangeiros que têm essa possibilidade de atualizar esses dados, né, nesse site, que é bem confiável e bem atualizado, existem no Cerrado mais de 700 espécies. Então, a gente tem uma pequena parte só, né? Mas essa pequena parte a gente tenta preservar, tenta mantê-la na coleção para ter a espécie mais próxima e verificar, justamente para caracterizar, verificar a parte fenológica, mesmo fora do ambiente dela, mas quando ela floresce, quanto ela floresce, se é possível a gente trabalhar com essas flores, fazer polinizações, trabalhar também a parte de substrato, de adubação, requisitos hídricos, né? Quanto a gente tem que colocar de água ou menos. Então, a gente está ainda no caminho, né? Ok, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai conhecer um pouco mais sobre o melhoramento genético de orquídeas do Cerrado. A ciência é viva quando ela tem uma aplicação prática na vida das pessoas, melhora o cotidiano e não se restringe à teoria.